Da parte técnica, por onde vocês estão fazendo a definição? Então, tem os itens obrigatórios, estão pelo edital, deixa eu atualizar aqui. Nós tínhamos pensado em começar com o requisito técnico, que são 5%, né? Depois ir para os outros. Daí, Aqui no 10.2, requisitos exigidos, que daí tem as características, né? O sistema deverá compreender conjunto de informações, enfim, ele vai listando o 100%, né? Quem diz que é 100%? Se tiver um item que seja o que vai lá para o item. Não, a gente está pensando em dividir a prova assim, né? Faz-se a primeira etapa, a comissão dá um parecer, O sistema e deve depois para a compreender o segunda. conjunto, é o primeiro item que vocês têm. Sim, na verdade, daí O número de usuários se tiver algum dos obrigatórios que a gente não tem, a gente não coloca aqui mesmo. Só que aí tem que ser através de ata, né? A gente faz a primeira parte, aí a comissão se reúne, acho que dá até o almoço, não sei, depende deles. E aí se não atender, daí já encerramos. Não vamos perder tempo. Isso, senão você mostra tudo. Lógico, se você estiver de acordo, né? Sim, não tem problema. Não tem problema. Fábio e João estão de acordo, não sabe? Falou assim, vamos ir sobre obrigatórios. Aí, caso a gente não atenda um item obrigatório, daí vocês já falam que a gente prossegue. Estou à disposição para o que quiserem iniciar. Então, não foi para minha tela. Eu estou acompanhando os itens também no digital, né? A gente pode começar então. Bom, só para me apresentar antes de iniciarmos, então eu me chamo Fernando. Caso vocês tenham alguma dúvida, algum questionamento, podem ficar à vontade. Esse é o momento, no caso, né? Então eu vou iniciar pelo primeiro item do ponto 10.2.1, características. Relevante, o sistema deverá compreender um conjunto de informações destinadas a formar o prontuário eletrônico do paciente PEP, sendo o primeiro deles, o número de usuários deverá ser ilimitado sem necessidade do município adquirir licenças adicionais durante toda a vigência do contrato. Bom, pessoal, como vocês podem ver na nossa solução, nós temos uma tela formada pelo cadastro de operadores. Essa tela do cadastramento de operadores é ilimitada, não define um operador limite, você pode cadastrar um. Aqui eu tenho 436 nessa base, nessa outra base eu posso ter mais operadores ou menos, é variável conforme a necessidade de uso, certo? É liberado para o município, né? Como hoje é liberado por Fábio que cadastra os usuários do sistema. Item 2, todos os itens deverão atender à Lei 13.709/2018, Lei de Proteção de Dados. Na verdade, nós não temos nem como não atender a essa legislação. A IDS ela atende aos componentes do SBIS e do SNG2, que é referente à segurança de dados junto aos atendimentos médicos. Então, o primeiro protocolo mínimo necessário é a LGPD, com conferência junto aos usuários. Aqui, por exemplo, quando eu vou efetuar a formação da senha dele, se eu colocar uma senha muito simples, ele já avisa o número de caracteres mínimos, ele já tem conferência referente a e-mail, referente ao nome de acesso, certificado digital, então todo o trâmite referente à lei já compete. Okay? Item número 2, o sistema deverá operar sem instalação de plugins, emuladores ou runtimes. Como vocês podem visualizar, até são itens solicitados mais à frente, o nosso sistema utiliza links de acesso do navegador. Então, hoje eu estou utilizando o Google Chrome. Tem um item mais à frente no edital de vocês que pede a utilização de demais navegadores. Todo o nosso programa ele funciona em cima dos links liberados. Então, no caso aqui, eu vou acessar o mesmo link que eu estou utilizando no navegador Google Chrome. Ele já vem aqui para mim. Eu não preciso utilizar um runtime ou um emulador.
porque ele já vincula diretamente pelo navegador. Ele não pede nenhuma instalação, nada. A não ser, claro, quando é necessário validação de certificado digital, PPA, que é a PPLA, que é a impressora de etiquetas, enfim, daí ele é obrigatório o uso de runtimes, mas o edital de vocês também compete isso mais à frente. Próximo, os sistemas de informação desenvolvidos ou mantidos deverão ter garantia contra ataques de violação de conteúdo. Algumas operações devem ser passíveis de auditoria, possibilitando o registro de quem e quando uma ação foi realizada nos sistemas de informação. A nossa solução ela dispõe de auditoria, de monitoração completa. As funcionalidades elas estão todas monitoradas junto ao sistema, onde nós temos a visualização de inclusão, alteração, exclusão, visualizações e também de acessos. Aqui não está dando para ver muito certinho, mas acesso com sucesso. Se o operador tentar acessar alguma informação, por exemplo, no navegador aqui, errar a senha, por exemplo, colocou o operador número 1, colocou qualquer senha e errou, o sistema ele faz a monitoração e faz a definição da senha. No caso aqui, do dia de hoje, 11/12 de 2024, nós já temos o acesso que eu tentei fazer com senha em calha. Okay? Próximo item. Quanto ao sistema de backup dos dados, deve possuir capacidade de gerar e manter para fornecimento à contratada no primeiro dia útil de cada mês uma cópia completa do banco de dados e, sob demanda, dispor uma cópia dos últimos 15 dias corridos, diferencial ou completos, para cada dia das últimas 4 semanas completos, um para cada semana e dos últimos 12 meses completos, um para cada mês. A IDS ela trabalha hoje com uma cloud em nuvem utilizando a Oracle. Então nós temos toda a segurança referenciada à Oracle e a Oracle disponibiliza para a IDS acessos aos buckets. São os padrões de trabalho com backup, onde nós disponibilizamos acesso a vocês para baixar os arquivos que são gerados. Esses arquivos eles são gerados diariamente, são mantidos semanalmente e mensalmente também. Então, todo dia gera um, geralmente no momento de menor uso ou no momento de nenhum uso do sistema, pela madrugada geralmente. Um por semana ele salva, ele mantém durante as 4 semanas, configurável, e um para cada mês. Então, todos esses backups eles ficam disponíveis e vocês podem fazer o download quando quiserem, com acesso ao bucket, clicando na lateral e efetuando o download. Isso, essa tela. A única diferença é que a minha tem acesso a todos os municípios que trabalham com a gente, o de vocês vai ter acesso aos backups de vocês, ok? Próximo item, deverão ser garantidas cópias de segurança backups dos dados armazenados, respectivos procedimentos de recuperação, recovery e plano de contingência, bem como uma cópia mensal da base de dados ou quando solicitado. Nós atendemos a esse item também junto ao bucket, porém nós frisamos que a Oracle ela nos dá redundância. Então, caso um dos servidores de aplicação ou um dos servidores de banco de dados tenha alguma interferência, tenha alguma anomalia, automaticamente ele já gera o recovery para a gente e deixa funcionando. Ele não tem paradas, ele não tem uma parada específica, ele já faz a redundância e joga para o próximo servidor. O processo continua funcionando normalmente. Okay? Próximo item, após a rescisão do contrato, a contratada deverá fornecer backup em formatos CSV, TXT ou XML e assim de acesso à base de dados. Deverá manter em funcionamento com acesso aos usuários da Secretaria Municipal de Saúde para consulta e emissão de relatórios dos dados históricos conforme legislações sanitárias vigentes. Esse item eu não tenho como apresentar em tela específico sobre o fornecimento, porque nós geramos o backup.sql e convertemos ele em XML, geralmente, que é o modelo mais utilizado para envio de dados em massa, envio de banco de dados, né? Porém, a IDS ela mantém os backups disponíveis e faz a geração desses arquivos, juntamente com manter o funcionamento e acesso conforme solicitado no edital. Isso é uma coisa que só pode ser confirmada depois lá na casa do você colocar em edital para ser cumprido. Exato, mas isso para haver a garantia caso haja finalização, né?
concordamos plenamente com esse item, é bem interessante. Próximo item, estar instalado em data center de sua responsabilidade própria ou locado ou ter gerência e domínio sobre os recursos utilizados. Como apresentado, nós trabalhamos com a Oracle. Então, todo o processo, todo o trâmite de utilização, tanto do banco de dados quanto os servidores de aplicação, são geridos dentro dos servidores da Oracle, terceirizados, em nome da IDS. Então, a IDS faz toda a gerência desse aparato e disponibiliza a vocês o link para uso normalmente. Temos uma equipe lá, tem um setor de infraestrutura, uma equipe lá responsável só pelo monitoramento, manutenção dos servidores. Tá? Uma equipe lá que eles o dia inteiro, vários telones, eles acompanham, eles fazem desde a instalação e monitoramento se está funcionando ou não. Então tem uma equipe específica lá, que não é o suporte do sistema, ela só cuida dessa parte de data center e banco de dados. Próximo item, conseguir dimensionar em seu data center os recursos de infraestrutura, bem como os servidores de banco de dados, servidores de aplicativos e servidores de firewall, tal que promova o atendimento satisfatório da demanda. A nossa solução, como apresentado, atende ao item com a Oracle, porém, quando vocês entram no sistema, nós temos também esse cadeado de conexão segura. Esse cadeado é um certificado válido. Nós temos ele gerado pela GeoTrust, que a IDS disponibiliza aos clientes. Está bem complicado de ver que está um pouquinho embaçado, né? Mas aqui é referente à parte da SSL, que é referente à segurança. E para conter todo esse processo, obrigatoriamente nós temos que ter firewall de 2 camadas, para poder inibir, por exemplo, a tentativa forçada de entrada no sistema com senhas incorretas, ou mesmo pegar um link parcial e tentar acessar em outra pasta. Por exemplo, aqui colocar paciente, tentar entrar, ele já dá erro, ele não deixa passar para um link externo. Enfim, seguindo ao próximo item, aqui ele só está dando aviso para eu fechar essa tela. Conseguir garantir um SLA de acordo de nível de serviço físico de no mínimo 99,74%, conforme a classificação Tier, certificado de nível de infraestrutura local nível 2. Aqui ele tem alguns itens abaixo que eu creio que não sejam em competência a esse item. A IDS ela trabalha hoje com a Oracle e a Oracle tem certificação conosco de Tier 3. Então, todo o nível de trabalho de SLA é de 99,9%. Não há quedas de servidores de sistema, a não ser que sejam momentos programados para atualização, para manutenção programada ou mesmo por solicitação de vocês. Entrando aqui no primeiro item, então, item número 1, o sistema fornecido deverá atender obrigatoriamente os seguintes requisitos, sob pena de desclassificação da proponente. Por questão de performance, os sistemas devem ser desenvolvidos em linguagem nativa para web, Java, PHP, C ou outro operável pela internet, via internet. A nossa solução, como vocês podem visualizar, ela atende a esse critério. Nós operamos via navegador, utilizamos plataformas em HTML5 ou Angular similares, utilizando o mesmo banco de dados para competir a essa questão de trabalhar nativamente o web. Tudo é feito via web, nós não temos nenhum runtime que seja obrigatória a instalação no computador para daí o sistema poder funcionar. Similar ao que era o antigo Flash Player, por exemplo. Não é necessário isso, tá? Próximo item, os sistemas devem funcionar, rodar no mínimo nos seguintes sistemas operacionais: Windows e Unix, Linux. Como vocês podem visualizar, eu estou rodando no navegador Google Chrome via a plataforma Windows. Hoje nós podemos pegar via celular também, via Linux, via Mac OS, qualquer tipo de navegador, vincular ele aqui e habilitar o sistema para funcionamento via celular também, que o Android é similar à base de Linux também. Então, não depende da linguagem do SO da máquina. Diferente ele vai funcionar. Ok? Próximo item, o item 4. Os sistemas devem ser acessíveis nas estações de trabalho, pacientes pelo menos nos seguintes navegadores: Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome e Safari.
Como eu mostrei Edge anteriormente, Mozilla, nós também temos o Firefox instalado. Não vou atualizar ele, porque eu não uso por padrão, daí ele não precisa ser atualizado. Mas a gente já abre aqui a funcionalidade também. Já vai fazendo a abertura e utilização do sistema. Safari também, para utilizar principalmente no macOS, né? Aqui ele já abre o padrão, só guardar a carga. Safari é bem lento. Vou guardar um instantinho para a gente ver. Aqui. A abertura também no Safari. Não sei se há necessidade de logar novamente no sistema. Ele faz a carga normal. O Safari está tentando atualizar, mas vou dar um instantinho. Se quiserem movimentar, mexer no ar, vai movimentar, pessoal. Só vai ser com Margarida. Safari também é bem no sistema, certo? Só vou finalizar os navegadores aqui para não pesar na minha máquina. Seguindo a apresentação, então. Número 5. Os sistemas devem conter gerenciador de banco de dados relacional, com controle transacional e com recursos para garantir a integridade e recuperação dos dados através de backup e recovery. Como eu apresentei anteriormente, nós atendemos a esse item com os buckets, backups, recoveries, e também, quanto ao banco relacional, todo o nosso sistema ele trabalha chaveado. Então, por exemplo, cadastrei um paciente, utilizei esse paciente vinculado a alguma tela, vinculado a alguma funcionalidade. Se eu entrar no cadastro do paciente, por exemplo, José Souza, e tentar efetuar a exclusão dele, o sistema não vai deixar, porque ele já tem relação com outras tabelas e não dá para deletar. Número 6. Os sistemas devem manter a integridade do banco de dados em caso de quebra de energia, falhas de software ou hardware. Hoje nós trabalhamos com o banco de dados PostgreSQL, que ele é um software livre, gratuito no caso, de SQL, que ele trabalha com toda a integridade. Então, caso haja quebra de internet, caso haja alguma interferência, se você não gravou, ele não passa. Se você gravou e ele recebeu, não perde também. E claro, fora isso, a integridade do banco é o que eu apresentei anteriormente. Se tem alguma movimentação, alguma relação, ele não deixa excluir, por exemplo, o registro. Número 7, que é enorme. Os sistemas devem ser estruturados com modelagem de dados que consiste em a entidade como um todo, isso é, com estrutura de tabelas sem redundância, sem software intermediários para fazer o intercâmbio da informação, especialmente as consideradas como de uso comum pelos diversos usuários, dentre as quais cadastro de pacientes, cadastro de fornecedores e entidades, cadastro de bairros, logradouros, cidades, estados, países, cadastro de produtos, materiais imunobiológicos, cadastro de unidades de medidas, cadastro de marcas, cadastro de fabricantes, cadastro de profissionais e cadastro de unidades de atendimento. Bom, pessoal, para atender esse item, todas essas funcionalidades solicitadas, a nossa solução ela trabalha com diversas funções, sendo elas a primeira, o cadastramento da unidade de saúde, onde nós definimos cada unidade de saúde, QNES, informações referenciadas ao funcionamento da unidade, cadastramento dos pacientes, que nós visualizamos agora há pouco, cadastramento de bairros e logradouros também, onde nós temos aqui o lançamento de... Só localizar a tela. Logradouros, bairros ou distritos, municípios, unidades da federação. Junto ao cadastro de usuário, nós temos as nacionalidades que trabalham também com os países, né? Então já trazem todos os países vinculados. Ele também pede o cadastro de produtos, materiais imunobiológicos, unidades de medidas, marcas e fabricantes. Nós trabalhamos junto à modulação de estoque para atender esse item, onde nós temos o cadastramento de insumos diversos a critério de vocês. Dentro do insumo nós temos o cadastro da unidade de medida, que também disponibiliza a definição dela, definição da unidade de fração, princípio ativo,
dados referenciados à questão de fabricante, nós trabalhamos com uma tela referenciada a fabricante ou fornecedores e fabricantes, perdão, inverti a tela, certo? E também medicamentos e materiais, nós temos a definição, caso comerciais, das marcas, tá? Para a definição das marcas comerciais aqui. E acho que era esse o único que faltava: fornecedores, entidades e unidades de atendimento. E imunobiológicos. Em imunobiológicos nós trabalhamos junto à parte de imunização, onde nós temos o cadastramento dos imunobiológicos padronizados pelo LED, pelo Ministério da Saúde, vinculado ao sistema de exportação de dados. Temos todos eles aqui também. Número 8. As tabelas de cidade, estado e país, incluindo os relacionamentos entre elas, devem ser disponibilizadas pela ferramenta de gestão e atualizadas periodicamente, manual ou automaticamente, sem que haja necessidade de manutenção desses dados pelos usuários, salvo quando estrangeiro. Bom, pessoal, a nossa solução, como eu apresentei anteriormente, ela disponibiliza o cadastramento das unidades de federação, das nacionalidades dos países, dos bairros ou distritos, dos logradouros. Nós efetuamos a importação periódica do banco de dados do correio. Então, o banco de dados do correio traz todas essas informações para a gente de maneira automática quando efetuamos a importação. Essa importação é feita aqui pelo módulo geral de importação de tabelas, onde nós temos CIGTAP, CEPs do BPA ou CEPs do DNE. CEP do DNE a gente pega o arquivo e faz a importação. Claro, nós fazemos isso em lote para todos os clientes, mas é feito automático. Nós não precisamos se preocupar com Isso mesmo. Item 9. Os sistemas devem possuir recurso de acesso às funcionalidades disponíveis no menu dos diversos módulos ao mesmo tempo, sem a necessidade de novo login através do uso de janelas, podendo, inclusive, minimizar, restaurar, maximizar, alternar entre as janelas abertas, que é o que eu acabei de apresentar aqui em funcionalidades. Nós temos como atendendo a tudo isso, e também temos a opção de definir as telas como favoritas. Então, por exemplo, medicamentos e materiais ou fornecedores e fabricantes, todas elas têm essa estrelinha, onde eu posso transformá-la em uma tela favorita e ela vai ser apresentada aqui na lateral também. Item número 10, deverá permitir o envio de e-mails para um servidor SMTP ou IMAP ou IMAP. Nós trabalhamos hoje na nossa solução, só fechar algumas telas aqui para não confundir a abertura. Nós trabalhamos com a nossa solução hoje com a configuração de serviços de mensagem, sendo elas SMS ou e-mail. Aqui nós temos como definir servidores do tipo SMTP. Vamos zoom aqui rapidinho. smtp.gmail, por exemplo, definimos qual o e-mail de utilização, qual a autenticação e a porta, e atendemos ao item em questão. No caso, ele pega SMTP ou a IMAP. Nós trabalhamos com SMTP, certo? Número 11, os sistemas devem permitir a autenticação dos usuários através de login e senha. Nós já visualizamos isso algumas vezes, mas só para revalidar essa questão, nós temos o operador, o usuário e a sua senha. Então, aqui lançamos a senha correta e deixa acessar normalmente. Número 12, a segurança e nível de acesso. Esse item, creio que ele tem interferência com os abaixo, mas já para apresentar o item 12, a nossa solução ela trabalha com o cadastramento de privilégios de acesso, sendo os privilégios delimitados por perfil, grupos de usuários, de operadores ou por operador. Nesse caso aqui eu vou acessar um perfil, por exemplo, de recepção, e nós temos todas as funcionalidades e você vai, deixa eu só dar um zoom aqui rapidinho, você vai incluir, alterar, excluir, consultar ou se é especial para cada um dos módulos e para cada uma das telas. Ele selecionou Builder, por exemplo, aqui, marcou incluir, ele já traz o sim aqui na lateral, alterar, excluir não. Ele vai trazer o sim nos itens, só reduzir o botão azul, ou não está como item que eu não marquei. Se eu marcar a exclusão, ele habilita também o sim de exclusão. Certo? Número 13.
Para acessar os programas, deverá ser necessária a vinculação do profissional com as unidades disponíveis para a operação, informando o login e senha e as unidades de acesso. Nossa solução ela trabalha hoje com o cadastramento de operadores. Só reduzir um pouquinho o zoom aqui. E no cadastramento dos operadores, eu defino na configuração qual unidade de saúde padrão ele vai acessar. E caso ele acesse mais de uma unidade padrão, nós também temos as unidades de setor para acessar posterior também. Certo? E aqui, sendo uma unidade, ela pode ter um ou mais setores a critério de vocês podem habilitar ou desabilitar para cada um dos operadores, vinculando mesmo a parte de perfis. Aqui o perfil de recepção, por exemplo, que eu apresentei, posso clicar, passar para cá e ele tem acesso a um ou mais perfis. Número 14, controle da permissão de acesso sobre grupos de profissionais pré-definidos que sejam passíveis de inclusão, alteração e exclusão. Nós já temos a visualização dos perfis que atendem a esse item, não sei se há necessidade de revisá-lo. Beleza. Item 15, controle de permissão sobre funções, inclusão, alteração, exclusão e consulta. Também já revisamos na parte de perfil, né? Só para voltar aqui, inclusão, alteração, exclusão e consulta, que é a visualização para cada um dos itens. 16. Garantir que as permissões de acesso aos programas aplicadas a um usuário de forma individualizada prevaleçam sobre o conjunto de permissões aplicadas ao grupo que ele participa. Aqui, pessoal, quando nós entramos na parte de privilégios, eu apresentei a opção de lançar o privilégio por perfil ou por operador. Se eu quiser, eu posso definir um privilégio para o operador 1, por exemplo, só para ele. Vejam que ele tem todos os privilégios liberados. Aí, no cadastramento desse operador número 1, que eu estou apresentando aqui, indiferente do perfil que ele tiver acesso, se ele tem acesso ao privilégio específico para ele, ele vai acessar igual. Se tem um perfil, ele vai agregar, mas ele não vai bloquear só para acessar aquele perfil. É um ou outro, mas o privilégio individualizado ele se sobrepõe no outro. Okay? 17. Deverá possibilitar a visualização dos menus conforme o nível de acesso do usuário. Bom, como vocês podem visualizar, o meu operador aqui, ele tem acesso a vários menus, várias funcionalidades. Só pegar um outro operador aqui rapidinho. Pegar o operador número 8, que é referente a dentista. Eu vou duplicar o meu sistema. Vou trocar para o operador número 8. As senhas da minha base são todas iguais para facilitar. Vou acessar e vou confirmar. Aguardar ele carregar. Vejam que nós já temos menos módulos disponibilizados e também menos funcionalidades disponibilizadas. Item 18. Permitir o bloqueio do usuário aos programas com possibilidade de desbloqueio e resgate automático de suas permissões. Para atender esse item, pessoal, a IDS entende que o resgate automático de suas permissões nós trabalhamos com perfil. Então, por exemplo, o operador número 8 que eu apresentei aqui, ele tem acesso ao perfil de odontologia. Eu posso vir aqui, selecionar quais os perfis que eu quero retirar e tirar acesso dele. Gravei o operador número 8 aqui. Se eu vir atualizar o sistema e tentar fazer o login novamente, operador número 8, ele reduz o acesso aos perfis conforme a definição, a determinação de cada uma das telas. Tá? Agora eu só tenho uma tela de acesso. Se eu voltar aqui, perfil, lançar o perfil de odontologia, por exemplo, e de diretor de odontologia, se não tem lá. A dispensação, é o que ele tinha. Tá? Gravei, volto aqui no sistema, vou atualizá-lo. Número 8, ele volta a ter acesso a todas as funcionalidades conforme o privilégio novamente mencionado. Número 19, deverá prover atalhos de acesso, tais como sair do software, trocar senha do usuário, alternar entre unidades vinculadas aos usuários sem efetuar novo login, alternar entre módulos de acesso conforme o privilégio de cada usuário. Os nossos atalhos junto ao sistema, pessoal, eles estão disponibilizados aqui nesse quadradinho, onde conforme cada perfil de acesso, aqui por exemplo, o operador número 8, eu tenho os módulos que ele vai poder acessar.
E junto aos módulos eu posso vir aqui no sistema e colocar para atendimento, por exemplo. Ele já tem acesso ao módulo de atendimento e as suas funcionalidades, ou o módulo estoque, ou o módulo odontologia, ele dá um aviso do local de atendimento, hospitalar, enfim. E eu também tenho os atalhos para sair do sistema. Não vou clicar agora, clico daqui a pouquinho, tá? Ou de troca de unidade também, caso ele tenha acesso a mais de uma, ele pode selecionar. E também o de sair, né? Clicou aqui, confirma o processo de encerramento, sim. Ele sai e espera a reinicialização para colocar novamente o operador sim. Ok? Confirmar aqui. Número 20. Gerar arquivos a partir de relatórios atendendo no mínimo ao formato PDF. Bom pessoal, a nossa solução ela atende a esse critério nos relatórios da seguinte maneira. Todo relatório que ele é gerado no nosso sistema, o padrão dele é ser gerado em PDF. Então nós temos a geração desse relatório, por exemplo. Eu vou visualizar ele aqui, vou aguardar um instantinho. Se ele demorar demais, eu pego outro relatório. Tá? Bom, vou pegar outro relatório. Metodologia, relatório, procedimento finalizado. Visualiza. Aguardar um instantinho, por gentileza. Data. Fazendo um filtro por data aqui. Isso, até hoje. O ano passou inteiro e a gente nem viu, né? Visualizar novamente. Aguardando um instante para a gente ver isso. Esse relatório que ele gerou, tá? Indiferente do documento desse relatório, aqui em cima nós já temos o ponto PDF gerado diretamente. Então, se eu clicar para efetuar download dele para minha área de trabalho, automaticamente esse arquivo já abre como um ponto PDF. Tá? Temos também, claro, a exportação conforme outros itens solicitam. Tá? Mas daí, isso. Número 21, deverá dispor de mecanismo para auditoria, registrando o usuário, data e hora, nome da rotina, função e operação executada, inclusão, alteração e exclusão. Para atendimento a esse item, nós já visualizamos a tela anterior, mas nós atendemos ao item com essa funcionalidade aqui. Onde ele também tem a legenda de cores. Tudo que é verde claro é inclusão, tudo que é amarelo é alteração, tudo que é vermelho é exclusão e azul visualização e impressão. Nesse caso eu posso marcar ou desmarcar para ver só o que eu quero também. Né? E ele traz cada uma das operações realizadas dependendo das telas. Né? Traz a tela aqui na lateral também. Número 22, os sistemas devem permitir a configuração do número de dias de validade de uma senha, obrigando a alteração dela após o vencimento desse prazo. Como eu comentei, pessoal, o nosso sistema ele vai atender esse item porque nós atendemos ao SBIS e ao NSG2. Então, é obrigatório esse trâmite, no caso. Eu tenho o operador número 8 aqui, e esse operador ele tem a revalidação de senhas a cada tantos dias. Nesse caso aqui, 180 dias. E eu também tenho data da expiração da senha, que eu posso definir, e tempo de inatividade também. E também a forçar a troca de senha ou bloquear o acesso. 23. Possibilitar o acesso ao sistema através da utilização do CPF, e-mail, código do usuário ou nome de acesso. Na nossa solução, pessoal, vou pegar aqui o operador número 1 agora. Nós disponibilizamos o acesso via nome de acesso, DS Saúde, que está digitado aqui, código, que é o código que eu estou utilizando, 18 e assim por diante, ou mesmo o CPF. Então, nesse caso, se eu atualizar o sistema aqui, iniciar o aplicativo, ao invés de eu colocar o número 1 para acessar o meu operador, eu colocar o CPF e acessar, ele vai acessar normalmente. 24. O sistema deve controlar a validade mínima e máxima da senha. Como eu já apresentei,
Dentro do cadastro do operador nós temos as validades, né, diretamente. Então, dentro do cadastro do operador número 1, eu tenho a data da expiração, que é uma das validades, e também a revalidação em tantos dias. Eu posso colocar isso daqui para 180 dias, mas a data de expiração mínima é para dia 1/2 de 2025, por exemplo. Então aqui ele vai expirar ou ele vai respeitar os 180 dias, que é a validade máxima da senha. Número 25, permitir aos operadores do sistema a troca de senha quando entender ou se tornar necessário. A nossa solução atende a esse item junto à tela de início, onde o operador ele digita o acesso dele, CPF, nome de acesso, e-mail, a senha, e ele tem a opção de perfil, que ele pode fazer a troca da senha diretamente, sem a necessidade de solicitar um gestor ou um administrador do sistema. Okay? Item 26, controlar o número de tentativas de acesso ao sistema, possibilitando o bloqueio de operadores ao esgotar as tentativas. A nossa solução, ela disponibiliza um controle similar, que atende ao item no quesito de tentativas. Aqui na configuração no módulo geral, outros, nós temos as tentativas de acesso. Nós estamos com uma configuração de 10 tentativas. Se eu reiniciar o aplicativo aqui, colocar o operador número 8 e errar a senha dele, eu coloquei qualquer senha, tá? Acessei, ele vai dar o aviso de senha inválido. Mais uma vez. Só vou fechar os avisos aqui para ele dar o aviso da senha, né? Dá pra fazer menos de 10, né? Dá para colocar menos de 10 também, né? Fica tudo a critério de vocês, ó. Ele já avisa, mais uma tentativa irá bloquear seu usuário. Se eu clicar de volta, muitas tentativas, houve bloqueio, houve contato do supervisor. Nesse caso, dentro do sistema, entrando na tela de operadores, vou fazer o filtro pelo operador número 8, o mesmo ele já se encontra bloqueado. Aí eu posso desbloqueá-lo, gravar o operador e ele segue com as tentativas. E 27. Controlar o tempo de inatividade do sistema exigindo a identificação do operador. Para atender o item em questão, nós também trabalhamos na tela de operadores. Vou pegar aqui o operador número 8, bendito. Aqui nós temos o tempo de inatividade. Deixou o mouse parado ou deixou a tela inativa por mais de, aqui é 1 minuto, ele já pega o login e senha novamente. Se eu colocar mais 30 minutos, ele vai respeitar o prazo estipulado. Ele faz o controle sempre aqui por baixo, na data e horário do servidor, né, que nós temos com a Oracle. Então, não tem como ele burlar e colocar, alterar a data e horário do computador dele para interferir na ação. 28. Os sistemas devem possuir forma de saber quais usuários e quanto tempo estão conectados, logados no sistema sem realizar nenhuma atividade. Nós trabalhamos junto ao tempo de inatividade. O sistema já faz esse controle diretamente. Eu só vou desbloquear meu operador número 8. Ele tem o tempo de inatividade de 1 minuto no caso. Vou cancelar aqui a operação que eu fiz nele. Desbloqueá-lo. Fazer o login com a senha certa. A senha está correta, ele deixa passar. Né? Vou fechar os avisos. Aqui nós temos que esperar 1 minuto para atender esse item. Só aguardar um instantinho. A partir do 9h10 ele já tomar uma. Mais 30 segundos. Tem bastante item que deve ter atendido novamente. Já. Dá pra cortar. Qualquer coisa a gente vai passando por eles, eu faço a leitura e vocês informam se dá para passar ou não, fica a critério, né? Aqui já está chegando quase no término de 1 minuto, né? Eu deixei o mouse parado, só aguardar mais uns instantinhos.
ele já dá o aviso. Sua sessão foi encerrada por inatividade. Aí tu reinicia o aplicativo e coloca o operador de senha de novo. Ok? Seguindo então, 29, os sistemas devem permitir o bloqueio do usuário que esteja conectado, logado no sistema num determinado momento, encerrando todas as suas atividades e impedindo de conectar ou logar novamente no sistema. Nós temos a função de bloqueado que nós utilizamos para esse fim, que vocês podem efetuar o bloqueio e ele não loga mais o sistema e não utiliza mais ele. Qualquer processo de gravação ele encerra e interrompe. E nós também temos o que é a funcionalidade referida ao nossa base de dados, onde também tem o Hyperserver que você tem como inativar os usuários de cada sessão. Então aqui eu tenho o operador número 1 que também posso inativar ele em tempo real, caso seja necessário. Vocês também recebem assim no acesso. Número 30, os sistemas devem possuir forma de recuperação de senha diretamente da tela de login através do CPF do usuário. O sistema deverá identificar se ele está cadastrado e, caso sim, deverá enviar um link de acesso para a alteração da senha ao e-mail do usuário. A nossa solução atende a essa funcionalidade junto aqui à configuração do módulo geral, onde nós temos aqui a parte de geração de senha automática com permitir a geração de senha na tela de login. Nesse caso, eu só vou confirmar qual é o CPF do meu operador de login. Ele pede ali referido o CPF. Como nós já visualizamos, a nossa solução ela pode fazer o login via CPF. E o e-mail, no caso aqui o e-mail do usuário em si vai ser fernando.b.com.br. Por exemplo, né? Vou gravar ele aqui. Ah, meu e-mail já está duplicado. Se não estou enganado, um dos operadores é um teste meu que já tem esse e-mail. Aqui. Fernando@gmail. Aqui, esse daqui, 811. Vou colocar aqui meu CPF para login. Vou gravar o acesso dele. Eu vou gerar uma senha para ele diretamente pelo sistema. Aguardar um instante. Ignore minha caixa de entrada, por favor. Informações de acesso eu já recebo a senha também, tá? O login total. Nesse caso, se eu entrar na tela de acesso inicial pelo operador 811 ou pelo meu CPF, eu posso clicar no esqueci minha senha, ele vai fazer a validação do e-mail, se é válido ou não. Ou, no caso aqui, esqueci minha senha, ele já apresenta para definir qual é o e-mail. Aí o operador vai definir, o meu e-mail é esse. Ele vai confrontar com o do cadastro para ver se é real, para não ter o risco dele mandar um e-mail para um e-mail que não seja realmente. Que às vezes ele não utiliza mais. Né? Isso mesmo, ele já faz o envio da senha também. Seguindo, 31, o sistema gerenciador de banco de dados deve ser do tipo relacional, sem limitações do tamanho da base de dados e número de conexões. No caso de banco de dados que necessitem de aquisição de licenças, estas deverão ficar a cargo da contratada. A IDS atende ao item 31 da seguinte maneira: nós utilizamos atualmente o banco de dados Postgre. No caso aqui, tipo de banco de dados, nós trabalhamos com Post. Dá um zoom aqui um pouquinho maior. PostgreSQL, que ele é um banco de dados gratuito, não necessita da compra de acesso, da compra de licença, certo? E esse banco ele já garante toda a questão relacional e toda a questão de acessos ilimitados. Aí fica a critério de vocês, quantas conexões virem, ele vai receber e vai gerenciar. Número 32, os sistemas devem permitir a ordenação por qualquer uma das colunas das consultas do sistema, por clique sobre a mesma ou através do menu, em ordem ascendente ou descendente.
a nossa solução atende ao item em questão, trazendo aqui as informações. Por exemplo, quero visualizar os operadores. Eu posso clicar no código para ele fazer o filtro ascendente ou descendente, por nome, por tempo de inatividade, correio eletrônico e assim por diante, CPF, clicando em cima do item. Isso também serve para usuários, isso também serve para atendimentos, para recepções. Trazendo aqui, vou clicar no código e ele vai trazendo de forma ordenada. Ok? 33. Os sistemas devem permitir que o usuário salve e compartilhe as suas preferências de filtro de ordenação das telas de consulta do sistema, montando assim seu perfil de trabalho. Nós temos algumas funcionalidades que atendem a esse item, onde nós temos o filtro com a definição de filtros disponíveis para cada um dos operadores com as ordenações e afins, e nós também temos filtros para delimitação de preferências que nós trabalhamos nos relatórios. Então eu posso criar um relatório de usuários, por exemplo, com um filtro específico, e eu posso vir definir essa preferência. Se essa preferência for minha, eu posso definir privilégio e compartilhar ou com outros operadores ou com outros grupos de operadores. Então o perfil recepção recebe um relatório pronto, gera esse relatório toda semana, por exemplo. Tudo isso é compartilhável também, tá? Só estou com o Hyperserver no controle, deixa eu só atualizar a minha tela aqui. Item 34. Os sistemas devem ser acessíveis por protocolo HTTPS, ficando a cargo da contratada a aquisição de certificado de uma entidade fornecedora para funcionalidades executadas nos servidores do ambiente interno. Nós já revisamos um item anterior que nós apresentamos a funcionalidade. Aqui em cima, nosso link ele é trabalhado com HTTPS, justamente pela questão de segurança. E nós temos o conexão segura gerado pelo certificado da GeoTrust. 35. Os sistemas devem permitir que o usuário acesse as funcionalidades permitidas e a partir de qualquer dispositivo com acesso à internet. Nós já vimos anterior, né? 36. Os sistemas devem disponibilizar no mínimo os seguintes recursos. Tem vários. Vou passar para baixo. Letra A. Informar e adicionar filtros personalizáveis pelas chaves de acesso disponíveis ao cadastro de maneira isolada ou combinada. Utilizar diversos operadores de consulta, sendo que no mínimo os seguintes são obrigatórios: menor igual, maior igual, igual, contém, não contém, contido em, não contido em, inicia com, termina com, entre. Disponibilizar a opção de ordenação das colunas disponíveis na consulta para ordenar os dados nos formatos ascendente do menor para o maior e descendente do maior para o menor. Possibilidade de alterar o posicionamento bem como o tamanho das colunas disponíveis na consulta. Possibilitar a impressão da visualização atual das consultas com a opção de personalização do título, formato de saída, mínimo PDF, impressão em linhas zebradas e totalizador de registros. F. Disponibilizar a opção que permite o usuário salvar ou compartilhar o estado atual da consulta elaborada por ele para que, em acessos posteriores, o mesmo possa visualizar a consulta no estado salvo anteriormente. Bom, nós já visualizamos vários dos itens do 36. No caso A, adicionar filtros personalizáveis. Todas as nossas telas elas possibilitam, conforme a definição do campo, quando o campo código igual, diferente, nulo, maior que, menor que, maior igual, entre. Quando o texto nós também temos igual, diferente, nulo, começa com o contendo e faz o atendimento a cada um dos itens. Junto a isso nós temos o tamanho das colunas que podem ser realinhadas a critério de vocês. Ou se eu clicar aqui, eu configuro o programa, eu coloco o nome, o CPF antes do nome, por exemplo, e ele já reordena a pesquisa com o CPF antes do nome. Eu posso clicar no filtro e fazer a geração do filtro, conforme nós vimos anteriormente. Eu também tenho como fazer a impressão da pesquisa, trazendo todos os campos, definindo o tamanho do campo, caso eu queira também alinhamentos, definindo a configuração para contar registro ou não, o tamanho da página de impressão, e para imprimir zebrado. Visualizando o item, só aguardar um instantinho, ele gera tudo em formato PDF, que é o mínimo exigido nesse item. Tá? E, por fim, o compartilhamento que a gente visualizou anteriormente também. 37.
Os sistemas devem permitir a navegação entre os campos da tela, deve poder ser realizada através da tecla Enter e ou Tab. A nossa solução ela trabalha com a tecla Tab, que ela é uma tecla padronizada pelos navegadores de forma mundial. Então, se eu estou no nome, eu posso ir para nome social, estou no Tab, ele vai pulando cada um dos itens ao meu mouse parado. Se eu der Shift Tab, ele volta e assim por diante. 38. Deverá permitir excluir ou marcar como lidas notificações recebidas pelo usuário. A nossa solução ela dispõe de um correio eletrônico que tem como visualizar todas as caixas de entrada e também definir a leitura desses correios recebidos, no caso. Então aqui eu tenho as opções lidas, não lidas, o filtro e também a visualização. Certo? 39. Os sistemas devem disponibilizar ao usuário uma ferramenta de busca das funcionalidades do sistema por palavra-chave. O sistema exibe as funcionalidades disponíveis, direcionando o usuário à funcionalidade desejada apenas com um clique sobre o que desejar. O nosso sistema atende ao item 39 por parte da pesquisa do programa desejado. Então, se eu digitar, eu estou na tela de usuários, eu vou fechá-la. Se eu digitar uso, ele já traz tudo que tem uso direto em tela. Clicando sobre a tela, por exemplo, recepção de usuários, cliquei, ele vai direcionar para a tela recepção de usuários. Direcionando para usuários, ele abre a tela usuários. Para relatório, extrato de usuários, ele abre o relatório e assim por diante. Vou fechar aqui a pesquisa. 40. Os sistemas devem registrar todas as operações realizadas pelos usuários com clara identificação da função executada, data e hora da operação. Nós já visualizamos uma tela que atendeu outros quesitos, nós atendemos esse item com a monitoração dos operadores. Aqui na lateral ele diz a descrição da tabela e diz o que foi feito, né? Se foi feito um ficha de atendimento, se foi feita uma alteração no cadastro do usuário, o que foi feito, tudo certinho. Também dá para filtrar por uma tabela específica. Item 41. Os sistemas de plataforma mobile, online ou offline devem possuir a atualização do sistema de forma automatizada. A nossa solução ela tem as duas formas, automática e automatizada. O que significa, pessoal? O tablet, o funcionamento aqui, eu estou com o tablet emulado no meu computador para ficar mais fácil de visualizar. O aplicativo do IDS Gestor, ele funciona em tempo real, que é um dos itens que nós vamos usar na parte de requisitos funcionais para atender aos itens. Aqui ele faz a verificação de atualizações diretamente pelo Google Play ou pela loja da Apple, por exemplo, né? Os aplicativos para ACS ou ACE, por exemplo, eles têm um versionamento. Eles têm um versionamento definido por vocês. Então nós temos aqui a parte de liberação de versões de aplicativos. Então aqui vocês delimitam qual é a versão do aplicativo, qual é o aplicativo, se é saúde para ACS ou endemias para ACE, e qual é a atualização diferenciada, se ela é obrigatória ou não. Aí no momento em que o operador entra no aplicativo, ele dá o aviso, tem uma atualização. Automatizada, na nossa compreensão, é a possibilidade dele fazer ou não fazer. Nesse caso, nós temos a atualização obrigatória ou não obrigatória. Se não está marcado esse campo, ele não é obrigado a fazer a atualização, ele pode seguir com o processo. Se está marcado, ele é obrigado a fazer a atualização. Claro, desde que tenha internet no local para fazer o processo. Né? Mas isso é tudo pareado direto pelo app também. Item 42. Os sistemas de plataforma mobile offline devem permitir o gerenciamento das informações, envio e recebimento de carga de dados sem a intervenção ou manipulação de arquivos por qualquer forma de dispositivo de armazenamento, para garantir a integridade e sigilo das informações coletadas. A nossa solução mobile, ela tem a opção de sincronização. Então essa sincronização, ou mesmo aqui no suporte, nós temos também a parte de envio de base para suporte, ela não depende de gerar um arquivo, colocar o arquivo num cabo, passar para o servidor. É tudo feito diretamente, até ele dar o aviso enviado com sucesso, sincronizado com sucesso. Isso porque, para evitar que o profissional que utiliza o tablet, o agente
de combate a endemias ou agente comunitário de saúde tenham que ter um computador. Só com o tablet de acesso à internet eles clicam para sincronizar e você já faz a sincronização direta. Tá? Item 43. Os sistemas de plataforma mobile offline devem permitir a visualização dos locais de visita dos agentes comunitários de saúde em mapa interativo e online de imagens de satélite para a identificação das áreas de cobertura da atenção básica. Até esse item aqui, o atendimento é obrigatório pelo SUS há algum tempo. A gente precisou desenvolver para atender outros quesitos também. Nós temos junto à saúde da família uma configuração que obriga o registro de visitas com coordenadas geográficas. Aqui está um pouquinho pequeno. Coordenadas geográficas, no caso, geolocalização, GPS. E nós disponibilizamos o painel de visita de ACS com a opção de rastreabilidade. Claro, a rastreabilidade é offline, como o item do edital de vocês pede, nós atendemos ela de maneira offline, significa que nós temos a liberação do mapa, só localizar uma área e manipular aqui rapidinho, a definição do mapa após a sincronização. Então o profissional foi fazer a visita, clicou para visitar, automaticamente ele coleta o ponto no mapa pela geolocalização. E depois de sincronizar, ele traz aqui para o mapa e, claro, ele permite a visualização do mapa de todos os pontos que houveram o translado do profissional fazendo as visitas. Se eu aumentar isso daqui, por exemplo, para 12, carregar, eu também tenho translado até Pato Branco. Eu tenho um município padrão, esse ACS caminhou até Pato Branco. Vejam que ele traz o mapa no Google Maps até onde ele caminhou. Geralmente eles não caminham tanto, né? Mas esse caminhou. Ok? Foi a pé. 44. Os sistemas devem permitir cadastrar avisos ao paciente para serem exibidos em tela aos grupos de usuários desejados, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, etc. A nossa solução, pessoal, atende a esse item com a parte de lembretes. Só vir aqui para o módulo geral. Nós temos aqui a parte de lembretes e notas. Esses lembretes eles podem ser cadastrados definindo o tipo individual para um usuário em específico. Então eu posso definir ele para o usuário Fernando Apresentação. Descrição, teste, edital, 1, 2, 3. Por exemplo, né? Gravei. Esse é um teste. E eu também tenho por global, onde eu defino a mensagem, teste, edital, 4, 5, 6. E eu defino os operadores que vão receber esse lembrete, essa notificação. No caso aqui eu vou selecionar todos eles. Aqui eu só posso fazer um por um. Só um minutinho, por gentileza. Vou lançar todos aqui, gravar. Então aqui eu tenho o lançamento desse teste digital para todos esses operadores aqui. Quando eu acessar com o operador número 8, no sistema, automaticamente ele já me dá um lembrete. Teste na tela direto. 4, 5, 6. E se eu fizer algum processo com o usuário, por exemplo, uma recepção ou um atendimento odontológico, que seja, deixa eu aguardar a abertura da tela. Inclui. Fernando, apresentação. Eu tenho como visualizar a parte de históricos, por exemplo, histórico de atendimento de consultas para gerar o prontuário, e o prontuário ele já vai conter aquele lembrete referenciado ao usuário, ao paciente. Então o lembrete lançado pelos profissionais para aquele paciente já fica disponível no prontuário também para sua revisão. Então é um item do edital em si, mas é sempre interessante apresentar. Deixa eu colocar. Imprimir. Aguardar um instantinho. Ele já traz o lembrete. Teste edital 1, 2, 3. Inclusão em 11 de 12 de 2024. Beleza? Vou atualizar aqui o sistema novamente. Operador número 1. E ele também dá o aviso de lembrete de notas para todo mundo. E eu posso marcar como lido ou não.
45. Os sistemas devem permitir que o usuário marque o aviso como avisado se ele não deseja que seja exibido. Eu acabei de marcar ele como avisado, desculpa. Também não lembro. Beleza. Seguimos ao 46, né? 46. Os sistemas devem permitir que o usuário visualize o histórico de avisos do paciente. Nós revisamos o prontuário que contém também, né? 47. Disponibilizar ferramenta como parte integrante do sistema para troca de mensagens no modelo de correio eletrônico entre todos os usuários do sistema, possibilitar o controle de mensagens recebidas, lidas, enviadas e excluídas, possibilitar a utilização de arquivamento de mensagens em pastas, possibilitar a composição de novas mensagens, resposta de mensagens recebidas, encaminhamento de mensagens recebidas e impressão de mensagens, possibilitar a localização de mensagem recebida e enviada por período, assunto e mensagem. Nós atendemos ao item 47 com o nosso correio eletrônico. Nós temos todas as visualizações solicitadas, definido lida, não lida, todas, a questão do período, da pasta, enfim, e a criação de e-mails, de correios eletrônicos, né, para um ou mais usuários a critério. Daí aqui, posso selecionar todo mundo também, ou eu posso selecionar por grupo específico, marcar aqui um teste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, assunto, teste digital. Posso anexar arquivo, caso eu queira também, e eu posso enviar. Aguardar o envio, e ele já vai ficar disponível, o teste edital aqui no envio. Né? Então, foi o que eu acabei de enviar, no caso, mas eu recebo ele também, porque eu selecionei o meu operador para receber e já traz aqui para a gente. Ok. 48. O sistema deve possuir uma funcionalidade específica para registro de lembretes e notas para o profissional de saúde, criação de notas ou lembretes tanto globais para o profissional de saúde quanto vinculados ao sujeito, da atenção específica. Toda nota ou lembrete vinculado ao sujeito da atenção específica deve ser incluída na impressão do seu respectivo prontuário. É o que nós acabamos de visualizar. Não sei se há necessidade de revisar de novo. Não, tranquilo. Beleza. 49. Os sistemas devem permitir o agendamento do envio de notificações automáticas através de e-mail, SMS, Short Message Service para celulares e qualquer operadora telefônica. Nós revisamos a configuração. Só acessar o sistema aqui de volta. Acessou? Nós revisamos a parte da configuração de serviços de mensagem para a parte do SMTP ou INEP, né? Na mesma tela, na configuração de serviço de mensagem. Eu vou colocar ela como atalho depois. Eu tenho a parte de SMS, que nós temos os tipos de servidor que podem ser plotados, que podem ser definidos. Aqui nós trabalhamos com a Contele, onde nós temos os processos referidos e o envio de SMS para esses processos. Onde nós definimos aqui o processo de agendamento e consulta, por exemplo. SMS, eu posso definir a opção de resposta, eu posso definir lembrete e eu posso definir a mensagem do SMS que vai ser mandada. E também eu tenho aqui a parte de envio de SMS teste, então aqui teste edital. Coloco o destinatário 469-9124-177 com o meu telefone, enviou até um item solicitado, em até 60 minutos, em até 60 segundos, o SMS ele vem para o celular. No caso, ele já veio aqui o teste, diretamente no celular. Então a mensagem ela vem direto. Aqui é só um teste, na verdade, para validação, né? Mas quando tu faz um agendamento, por exemplo, ele já vai direto ao paciente, ou quando tu configura os processos, né? De agendamento de exames ou consultas, transportes, enfim, tu já faz o envio de SMS direto. 50. Os sistemas devem permitir que o paciente, a partir de uma notificação através de e-mail, SMS, Message Service, Short Message Service, lembrete que a data de uma consulta ou procedimento se aproxima. Confirme ou cancele sua presença por meio da resposta. Quando a resposta for por SMS, ela não deve ter custo para o cliente. Como a gente comentou, nós temos um envio aqui com as configurações dos serviços. Tá? Ele consegue configurar respostas. Isso aqui no caso nós temos os dias de antecedência, as opções de resposta com cancelamento, confirmação
ou retorno à lista de espera, então além de cancelar, ele volta para a lista de espera, certo? E também temos a parte da definição da mensagem, né, disponível para utilização. Hoje em dia esse SMS é meio um pouco utilizado, né, mas ainda temos o SMS para uso. Tá? O que é mais utilizado geralmente é o WhatsApp, né? Mas caso seja possível. Dá para digitar também. Nós temos a gerência de WhatsApp. Então aqui também, mesma coisa, o WhatsApp para lançamento. E os processos de agendamento, ao invés de ser por SMS, é por WhatsApp. Também com as mesmas configurações. Perfeito? Acho que esse item era o último de abrangência aos itens obrigatórios. Aí a gente já começa com o requisito de funcionalidade geral, né? Daí tem aqueles requisitos técnicos do item 17, se não me engano. Só vou baixar aqui. Mas quase a mesma coisa. Eu acho que tem quase as mesmas. Dá para me dizer só o nome do parcial de um deles aqui para localizar no edital? Segurança e autodisponibilidade. Mas ele já falou sobre isso. No data center Esse aí eu acho que todos. A maioria já foi. Que é o enlace através dos roteadores, com no mínimo 2 operadoras distintas, que isso. Esses requisitos técnicos de enlace, firewall, que são o 1 e o 2, a própria Oracle nos disponibiliza essas funcionalidades. Então nós temos todo o aparato de utilização via buckets diretamente por aqui, né? Só fazer a leitura do primeiro item, né? 17.1, segurança e autodisponibilidade no data center utilizado. 17.1.1, enlace EBGP, protocolo de roteamento dinâmico através dos roteadores com no mínimo 2 operadoras distintas para garantir a autodisponibilidade do seu bloco de IP, que o próprio Oracle disponibiliza para a gente via contratação e disponibiliza via link do domínio. Daí vocês recebem esse IP, que é o domínio de vocês para acesso ao sistema. O 17.1.2, firewalls de borda redundante a fim de filtrar técnicas de invasão por falhas no protocolo TCP/IP. Nós trabalhamos com SSL, então que já apresenta a parte do... Esses casos necessários a gente vai pedir documento. Tranquilo, não tem problema. Nós temos... É mais documentação do que demonstração. Aqui nós temos... localizar certificações data center. Nós temos várias certificações que a Oracle nos disponibiliza. Então, caso vocês tenham alguma dúvida sobre qualquer uma delas, podem nos solicitar, a gente faz a apresentação dessa certificação. Isso é atendimento mínimo às normativas de LGPD e também a parte de SPIS e de NSG2. Certificado, por exemplo, ISO 27001, que é o certificado da Oracle. Aguardar a abertura, então, certificado ISO X da Oracle nos disponibiliza, com todas as assinaturas e validações de dados. Isso. É que os certificados eles são disponibilizados à Oracle e a Oracle nós temos um contrato, então a gente recebe esses certificados deles diretamente. Como vocês autorizaram o servidor do data center a ser terceirizado, a gente opta por terceirizar com a Oracle, que é um dos melhores, né? Ela e a Amazon são as duas melhores do Brasil hoje, né? A Google já está entrando no páreo também daqui uns dias. 17.1.3, recurso de análise do tráfego a fim de inibir ataques do tipo SQL injection em navegação de serviços, ou seja, essa análise deverá atuar na camada de aplicação. Como o Leonir comentou anteriormente, nós temos uma equipe de infraestrutura que fica monitorando em tempo real todos os aplicativos, todas as aplicações e bancos. E hoje nós não temos problema com SQL injection por conta dos domínios com HTTPS. Então, se você forçar, por exemplo, nesse link aqui a colocar um dado, por exemplo, até lá, atendimento, seria uma alteração no IP, uma alteração temporária, ele já nem deixa entrar, né? Ele já faz o barramento diretamente. Okay? Item 17.1.4, ter a capacidade de disponibilizar um IP público exclusivo para contratante com acesso seguro a HTTPS com certificado válido. Hoje eu estou apresentando a certificação comercial clientes, que é o nosso IP, usado para apresentações e editais. Atualmente vocês já possuem um contrato com a IDS, então você já tem um link específico
Nesse caso aqui, nós já disponibilizamos no contrato referido à documentação anterior um IP específico para vocês com esse domínio, e esse IP já consta a conexão segura e o certificado válido também. Então, já é uma situação atual que vocês referem hoje, né? Isso segue com os protocolos padrões, tá? 17.1.5 possui serviço de validação que indique ter domínio no certificado digital SSL garantido que o software é autêntico, a gente já visualizou. 17.1.6 possui capacidade de fazer upgrade dos recursos computacionais em seu data center para atender ao aumento de demanda desta administração, tais como links de internet, espaço em disco, banco de dados e outros servidores para contingência e manutenções, quantidade de memória RAM por servidor, quantidade de vCPUs por servidor. Esse item nós trabalhamos ele de maneira automática no nosso setor de infraestrutura. Então, quando vocês estão utilizando o servidor, e o servidor ele entra em pico, por exemplo, para a questão de envio de SUS, que é a geração do arquivo de SUS, para não ficar lento, para o sistema não atrapalhar o uso direto dos outros operadores, automaticamente o nosso setor de infra tem configurado para efetuar o lançamento de mais memória RAM e mais processamento. Só que esse processo é todo interno, tá? Nós temos documentações para comprovar, caso vocês solicitem, ok? 17.2, a aplicação. O sistema atende, 17.2.1, o sistema atende simultaneamente distintos departamentos da Secretaria Municipal de Saúde, tal que seja transparente aos usuários e que as alterações dos parâmetros e regras de um destes não influenciam no funcionamento dos demais. Como nós visualizamos, para atender a esse item, nós disponibilizamos acesso de vários operadores, vários profissionais ao mesmo tempo. O que acontece, se um dos profissionais efetuar a alteração do cadastro de um paciente, enquanto o outro está revisando o cadastro, na hora de fazer a gravação do cadastro do próximo, ele vai revisar os dados atualizados em tempo real antes de gravar. Então, por exemplo, cadastrou um usuário com o nome Fernando Teste. Depois eu estou alterando esse cadastro e você começa a alterar esse cadastro. O primeiro que gravar atualiza no banco, e o próximo que gravar faz uma atualização complementar. Ele lança os dados a mais, desde que não estejam interferindo no dado atual do banco. Então, já para não ter a questão de falha ou perda de informações. 17.2.2 estão armazenados em banco de dados relacional toda a parametrização dos módulos e formas utilizadas pelas rotinas. Que é o que nós revisamos antes, né? 17.2.3 a aplicação foi desenvolvida em linguagem Java, PHP, Python ou Ruby para ambiente web e no seu desenvolvimento foi adotado o padrão de arquitetura MVC, Model View Controller, bem como ter obedecido os padrões do consórcio W3C, World Wide Web Consortium, e ainda as normas de codificação seguras definidas pela OWASP, The Open Web Application Security Project. Como nós já revisamos esse item, nós trabalhamos com as linguagens nativas para web e dentro delas a linguagem Java Angular, que é a principal, referida para a utilização, e essas codificações referidas à World Wide Web Consortium e a parte do Open Web Application Security Project, nós trabalhamos por obrigação junto ao SSL, junto à HTTPS e também na parte das certificações de LGPD e também a do SBIS e do MSG2. 17.2.4 o sistema deve ser implementado para ambiente web, devendo suportar a utilização de todas as suas funcionalidades em qualquer um dos navegadores atuais, nas suas versões mais recentes. Demonstrou também. 17.2.5 o sistema deve ser acessível através de navegadores web que operem em ambientes operacionais Windows, Linux, Unix, em plataforma desktop, notebook, em dispositivos móveis como smartphones ou tablets. Foi revisado também, né? Próximo item também. 17.2.6 que é a operação sem instalação de plugin em emulador. 17.2.7 banco de dados estruturado no conceito de cadastro único, tal que não haja redundância de dados distribuídos em mais uma tabela. E nós já visualizamos a parte do acesso do usuário com a tentativa de exclusão do mesmo. Então nós temos uma tabela usuários, todos os dados do usuário estão naquela tabela. Nós temos uma tabela para atendimento, ela é tudo tabelado com chaves estrangeiras, claro,
para evitar redundância e aumento no consumo do servidor. 17.2.8. Quando um novo release for disponibilizado e atualizado, os usuários são avisados por alertas da aplicação. A nossa aplicação, sempre que um novo release, sempre que uma nova build ou uma nova versão é disponibilizada, automaticamente os operadores eles recebem a versão na tela inicial do sistema. Então nós temos a versão 2.4.5, 2.4, 5.24.4, 5.25.5, enfim, ele vem para cá e eles têm como visualizar tudo que foi ajustado, certo? Isso é feito em tempo real, conforme a atualização ou da versão da build, a critério de vocês. Isso lembrando, a gente faz as atualizações de demandas de esferas federais e estaduais. Então, por exemplo, o LED ou o SUS atualizaram algumas funções, a gente não cobra nada de vocês, a gente faz a verificação e a atualização conforme eles pedem, não tem o que cobrar, né? É uma demanda nacional, federal, né? E automaticamente vem a versão nova na tela inicial. 17.2.9 permite ao usuário acesso a qualquer tempo à documentação de cada release lançado ou atualizado, né? Além de nós termos as versões aqui, nós também dispomos da Universidade IDS, tá? A Universidade IDS vocês também podem ter acesso a todos os manuais, manual direto ou manual referido aos cursos. Daí aqui vocês têm também os cursos para a parte de melhorias. Aqui, implementações e melhorias do IDS Saúde. Aí também tem outras melhorias, né? Todas as documentações com mais detalhes também. Ok? 17.2.10. O sistema foi construído com o conceito de controle de transações. Ou tudo é gravado ou nada é gravado e nada é corrompido ou comprometido. Quem nos garante atendimento a esse item é o próprio banco de dados em post. Se nós gravarmos a informação, ela contém campos obrigatórios, campos que demandam de dados. Se esses campos não forem preenchidos, o próprio front-end não permite gravar. Ou mesmo gravou, obrigatório que o front-end vai conectar com o banco e vai mandar a informação. Senão ele dá aviso em tela e não grava também. Tudo é gravado ou nada é gravado. 17.2.11. O sistema guarda log de todas as operações realizadas no sistema. A nossa solução tem a monitoração dos operadores com todos os logs. Claro, se vocês quiserem, a gente também pode disponibilizar backups e download desses logs para vocês revisarem. A gente não tem acesso aos logs? Aqui os logs eles ficam direto em tela. Aqui. Mas caso vocês queiram os logs no Bucket, já tem acesso para vocês baixarem também. Ou, por exemplo, logs do tablet. Então a ACS fez alguma alteração no tablet. Junto ao painel de visita da ACS, você também tem acesso aos dispositivos. Vou colocar aqui uma data um pouquinho maior. E também ao download dos logs. Log de sincronização e baixar arquivo do log. Ele faz o download em arquivo TXT, né? Salvar na minha área de trabalho e fazer a visualização. No caso, já traz o log direto no trabalho. 17.3, controle de acesso. 17.3.1. São criptografadas as senhas armazenadas, evitando a leitura da senha original. A nossa solução trabalha com os operadores e traz essa funcionalidade, trazendo a senha em pontinhos. Então você não pode visualizar a senha. E se eu salvar uma senha diferente aqui, por exemplo, o operador número 8, de novo, a minha cobaia. O operador número 8, vou colocar aqui saúde@123. É uma senha curta. Vou gravar aqui o meu operador. Automaticamente ao gravar, ele já traz a senha mais comprida. Ele já faz a conversão da senha em uma hash e a senha não fica disponível para visualização do tamanho dela. E também no acesso ao sistema ele também não mostra assim, mostra os pontinhos. 17.3.2 permite criar usuários e a opção da alteração de senha no primeiro login. Aqui nós temos forçar troca de senha. Então quando eu logar no operador aqui, gravar ele aqui de volta. Quando eu aviso, vou gravar de novo. Ctrl F5.
próxima outra base aqui. Também está aberto. Aqui então, saúde, 1, 2, 3. Vou forçar a troca da senha. Vamos ver onde tinha grava. Só um instantinho para a gente ver. Ah, não foi, eu vou colocar. Operadores. Aqui então tem o operador enfermeiro. Eu posso gerar uma nova senha para ele aqui. E eu posso forçar a troca da senha. Nesse caso aqui gravei. Só colocar aqui pegar um outro acesso, só um instantinho para a gente ver. E-mail, Fernando 811, que vai para o meu e-mail, né? Vou forçar a troca da senha e vou gravar. No caso, vou gerar a senha para o Fernando. A senha vai ser enviada para o e-mail dele, como é o item que a gente já revisou anteriormente. Então aqui, eu tenho o envio da senha. Operador 811, vou duplicar aqui rapidinho. 811, salvei a senha. Ele já pede para trocar a senha. A validade da senha expirou para o aviso que ele dá e ele obriga a trocar a senha no primeiro acesso. 17.3.3 permite definir o período de validade de acesso do usuário ao sistema, impossibilitando acesso fora desse período. Bom, o período que nós entendemos, ele pode ser abordado de duas formas. Ou período em dias, que nós já visualizamos o item em critérios acima, ou mesmo restrição de horário de acesso. Eu posso restringir o horário e definir que o horário de acesso desse operador vai ser das 18 horas até as 19 horas de domingo. Vou gravar aqui o acesso dele. Ah, tá, ele está alterado em outro operador. Vou trocar aqui rapidinho. Restringir horário. Excluir aqui de volta. Das 18 às 19 de domingo. Gravei. Puxou a configuração. Quando eu venho nesse operador, eu vou acessar, só vou colocar uma senha nova. Saúde@123. Gravei. Tentar acessar o sistema. Ele vai dar o aviso para a redefinição da senha, que é obrigatório. Vou aceitar o termo de uso do sistema, vou confirmar. Certo, acessei o sistema com o operador, meu Deus do céu, com o operador 811. Aqui eu vou dar um F5 no meu sistema e atualizar ele para acessar de novo. Então, o meu operador 811, como vocês podem visualizar aqui embaixo, está meio borrado, mas enfim, eu vou bloquear o acesso dele para data e horário específico. Operador. Restringir horário de acesso. Domingo. Gravei o operador. Se no 811 eu atualizar o sistema aqui e tentar acessar novamente, ele já dá o aviso. Possui restrição de acesso para o dia e hora atual. Não deixa acessar fora do horário de acesso. 17.3.4 permite configurar a solução para bloquear o acesso do usuário com 3 tentativas de acesso sem sucesso. Hoje nós temos 10, mas dá para alterar para 3, 2, a critério de vocês. 173.5, creio que seja 17.3.5. Permite definir intervalos de horários nos quais os usuários poderão ou não acessar o sistema, vinculando tais usuários a esses horários. É o que nós acabamos de visualizar. O sistema já dá um aviso aqui na parte superior de restrição de acesso de horário atual.
17.3.6 permite ao usuário alterar sua senha pessoal sem intervenção do administrador do sistema, que nós já revisamos, né? 17.3.7 permite ser senha do usuário redefinida pelo administrador, que nós também revisamos. 17.3.8 permite configurar perfis de acesso e vincular usuários a eles, que nós também já revisamos, né? O próximo também. 17.3.9 permite que o usuário possua mais de um perfil de acesso, que nós também já revisamos. 17.3.10 permite configurar permissões de acesso por perfil e também diretamente ao usuário, que nós também revisamos. 17.3.11 permite copiar permissões de acesso de perfil do usuário de um usuário para outro. A nossa solução atende a esse item utilizando a parte de perfis de acesso. Eu posso pesquisar um perfil, por exemplo, o perfil acesso geral, e eu transfiro de um perfil para outro. Eu defino se é para operador ou perfil, o grupo, né? Eu defino que agora o DS técnico auxiliar Paranaguá vai receber todas as marcações de sim ou não desse perfil para aquele perfil. 17.3.12 registra o armazena em discos e relatórios emitidos. Nós registramos a visualização dos relatórios, tanto para monitoração, que nós já revisamos, e também permite a exportação do relatório em disco. Né? Então, trazemos o relatório aqui. Esse relatório não gerou, mas eu vou pegar um relatório de procedimentos realizados, por exemplo. Vou dar uma apresentação aqui. Visualiza. Só gerar o relatório nesse tempo. Aqui eu tenho como fazer o download desse arquivo para definir o registro e armazenamento na minha máquina. Já vai fazer o download, eu posso também mandar ele por e-mail diretamente pela tela. E a visualização fica disponível, o registro desse relatório, pela monitoração de operadores. Então, visualização e impressão, operador número 1. No caso aqui, vou para a última tela, para a visualização de lembretes e notas e a visualização e impressão. Vou fechar aqui as telas. 17.4, sobre segurança de dados. Implementa a camada de tratamento, 17.4.1. Implementa a camada de tratamento e validação de todas as entradas de dados do sistema, impossibilitando a exploração de falhas de segurança, como SQL Injection, XSS e demais ameaças conhecidas. A nossa solução trabalha com isso via certificado SSL, HTTPS, mas também demais ameaças conhecidas nós compreendemos como ponto BAT, como malwares, vírus em geral. A nossa solução, em um momento de lançamento de documentações ou anexos junto ao sistema, se nós entramos na tela de digitalização de documentos, por exemplo, aqui em usuários, eu vou selecionar o Fernando Apresentação, que é o meu usuário de cobaia. Quando eu incluo, eu não tenho como localizar arquivos executáveis ou arquivos .bat ou arquivos nocivos, né? Exe e .bat são os principais. Ele não vai nem localizar em tela a visualização desses arquivos para permitir exportação para o servidor, para garantir a integridade dos dados. Okay? 17.4.2 implementa a validação server-side das permissões de acesso do usuário, evitando que os direitos de acesso sejam burlados através da edição da URL e demais parâmetros de aquisição. A gente já visualizou. 17.4.3 permite que o sistema seja executado em ambiente seguro, SSL, TLS, no mínimo exigindo a versão 1.1 e aceitando conexões na versão 1.2, sob o protocolo HTTPS, utilizando certificado multicard fornecido pelo município ou pela contratada. Nesse caso, a gente trabalha pelo ou pela contratada, utilizando o GeoTrust, né? Então, certificado de conexão segura que a IDS disponibiliza. 17.4.3 foi 17.5 sobre a interface do usuário. 17.5.1 a interface do usuário e todos os seus componentes, botões, menus, barras, mensagens, etc., devem ser escritos em português brasileiro. A gente já revisou algumas vezes, né? 17.5.2 são realizadas todas as operações com dados ou informações do sistema, tais como
inclusão, alteração, exclusão e consulta, através das telas de aplicação, obedecendo restrições de acesso a peculiaridades. Nós já revisamos, né? 17.5.3 utiliza a máscara para entrada de valores de acordo com o tipo do campo, data, inteiro, decimal, CPF, CNPJ, CEP, telefone, etc. E para apresentar esse item em questão de maneira bem simples, no cadastro do usuário, quando a gente vai digitar um celular, por exemplo, ele já traz as barras, já traz a separação, então aqui 469. Só tem que pegar um usuário, senão não vai deixar eu fazer. Endereço eu já tenho o celular com todos os itens, o CEP com toda a definição também, CPF com toda a definição, CNS com as pontuações. 17.5.4 permite ao usuário selecionar quais colunas devem ou não ser exibidas nos resultados da consulta em tela. Aqui nós temos na pesquisa a opção de configuração do programa e vou tirar o CPF. Gravou, quando eu venho na pesquisa o CPF não se encontra mais. Incluir ou tirar, né? 17.5.5 permite ao usuário selecionar quais colunas serão usadas para ordenar o resultado de consultas em telas e em relatórios. Aqui em telas nós já revisamos. Clicando sobre a coluna a gente tem como fazer a definição, sendo qualquer uma das colunas. Em relatórios nós também disponibilizamos e atendemos ao item pela parte de ordenação. Então eu posso selecionar qual campo eu desejo. Vou dar um zoom aqui rapidinho. Então eu quero o campo unidade de atendimento, ascendente ou descendente eu incluo, e na hora de gerar o relatório ele vai contemplar conforme a inclusão da ordenação. Reduzir o zoom aqui de novo. 17.5.6 possuir recurso de paginação dos registros encontrados em consulta tal que o usuário possa navegar pelas páginas. Pesquisou o usuário, pesquisou todo mundo, e as páginas aqui embaixo para navegar. 17.5.7 disponibilizar rotina para emissão de relatório a partir do resultado de consultas em tela, tal que observe os filtros e critérios aplicados e ainda possibilite salvá-los na mesma extensão prevista para os demais relatórios do sistema. E a gente já visualizou, clicando com direito de impressão de pesquisa, visualiza o documento. Né? 17.5.8 a interface possui suporte para uso de diversas janelas simultaneamente. Todos são Windows, né? 17.5.9 dessas janelas permite redimensionar, mover, maximizar, minimizar, fechar e favoritar e ainda disponibilizar uma barra de tarefas para visualização e seleção das janelas abertas. Então o que a gente visualizou aqui em todas as abas, vai abrindo cada uma das abas, ela vai permitindo a visualização e também a parte das barras aqui de favoritos, que é o seguinte, esse atendimento. Abrir justo a tela de setores, que é uma telinha pesada, fica carregando um instantinho. Fazer a visualização. 17.5.10 dessas janelas permite fechar todas exceto a que está selecionado. Então nós temos como fazer o fechamento e deixar só a que eu desejo aqui aberto diretamente. Ou mesmo fazer a abertura e fechar somente a aba que eu desejo. Então abrir o sistema em diversas abas, o próprio navegador permite fechar outras guias ou fechar guias à direita, por exemplo. 17.5.11 possui barra de acesso rápido ou link ou tecla rápida para acesso a telas favoritadas pelo usuário. Ele mostrou Telas de favoritos que a gente tem aqui na lateral. 17.5.12 permite executar ações em nota nos cadastros através da seleção de múltiplos registros quando o contexto permitir. Nesse item, quando o contexto permitir, ele é bem complexo, bem abrangente. Nós temos processos que podem ser deferidos em lote, por exemplo, na parte de estoque, a questão de controle de bloqueio de insumos. Eu posso fazer o bloqueio por lote, por exemplo. Posso selecionar vários locais onde aquele insumo está e bloquear todos de uma vez só. Eu posso unificar lotes. Eu posso também unificar registros todos em lote. Então abro a tela de unificação, abro a formatação, todos, seleciono quem vai ficar e todo mundo que vai ser incluso para dentro do cadastro. Então, tudo isso daqui permite fazer o processo em lote. Caso vocês tenham algum processo que exija que seja feito em lote na saúde, a gente também está aberto para fazer customizações caso necessário.
17.5.13 permite a criação de campos adicionais nos cadastros mais importantes para a inclusão de informações complementares. Possibilitar que seja definido no mínimo do campo, formato, tamanho, obrigatoriedade e tipo do dado. A nossa solução, no módulo geral, permite o cadastramento aqui, como vocês podem visualizar. Eu tenho o usuário Fernando Apresentação. Estou pegando um usuário padrão que eu uso sempre, no caso. Eu tenho uma aba de guia adicionais. Eu posso criar essas abas adicionais a critério. Então, aqui em cadastros, eu tenho os campos adicionais e as abas. Aí eu defino qual programa. Hoje nós temos usuário, família e unidade de saúde, que são os principais para usar esse tipo de campo. A definição de qual aba vai receber esses campos, eu posso criar diversas abas aqui dentro. E o tipo do campo, a descrição dele, a descrição reduzida e o tipo, texto, numérico, decimal, CPF, CNPJ, CEP, critério, até mesmo lista, cheque, memorando, tamanho de caractere, itens da lista, dá para fazer a inclusão e o lançamento, né? E tudo isso fica disponível nas telas principais para seleção. Ok? 17.5.14 implementar tratamento de erros e exceções de forma que sejam exibidas mensagens detalhadas e autoexplicativas que possibilitem ao usuário diagnosticar o motivo do problema. Nós já visualizamos algumas telas de aviso e erro, né? Mas a principal que eu posso colocar aqui, por exemplo, é se eu abrir, por exemplo, o cadastro aqui do Fernando Feminino. Vou tirar o cartão SUS, que é obrigatório. E vou gravar, ele me avisa. Campo CPF ou CNS precisa ser preenchido. Então ele vai dando avisos para a utilização no dia a dia, né? 17.5.15 permite registrar em log as mensagens de alerta e exceções não previstas para auditoria e correção. Nós temos o log via bucket, que eu mencionei anteriormente, que fica disponibilizado para download caso necessite, ou mesmo as mensagens diretamente via tablets para as ACS aqui. 17.6 agora. Um instantinho, por gentileza. Sobre o gerador de documentos, relatórios e arquivos. 17.6.1 possui ferramenta integrada no sistema para a criação de relatórios. Essa ferramenta permite visualizar a estrutura do banco de dados ou das tabelas às quais o usuário tem permissão, permite criar instruções e filtros para a busca dos dados de forma visual. Nós temos duas funcionalidades que atendem a esse quesito, a esse item específico. A primeira delas é os relatórios que nós temos aqui em tela, onde nós temos, por exemplo, o relatório de imóveis e domicílios. Eu tenho a visualização por agrupamento ou filtros específicos de todos os itens disponibilizados na tela, disponibilizados em banco, no banco do cadastro do imóvel ou domicílio. Mas eu também tenho, junto à funcionalidade de IDS Builder, só vou fazer a abertura dela aqui, onde nós também temos o assistente ou relatórios em SQL, fica a critério de vocês o qual usar, com a tabela também. Então eu posso colocar aqui usuário, localizar a tabela do usuário, carregar dicionário, e ele vai me trazer todos os campos. Eu posso selecionar um ou mais campos para criar esse relatório, e aqui a ferramenta permite a criação de relatório ou documentos em geral. Vocês podem criar ele, e posterior à criação, vou voltar para a pesquisa, vou selecionar aqui um dos documentos criados já. Eu posso também vir em desenho do relatório ou do documento e fazer a alteração desse documento, desse desenho em si. Aí aqui fica a critério de vocês a utilização, tá? Colocar em vermelho, em grito, aumentar um campo, diminuir campo, fazer contagens, tudo isso fica a critério, tá? Claro, a IDS fornece treinamentos e manuais para isso também. 17.6.2 permite a definição de variáveis de entrada com especificação ou formato ou tipo, numérico, data, texto, etc., para uso nas instruções ou na composição de relatórios e ou consultas. Como nós visualizamos anteriormente, nós temos na parte do cadastro das principais telas, o usuário, imóvel, o domicílio ou unidade de saúde, e a parte dos campos adicionais. Eu tenho como criar pesquisas ou relatórios com esses campos também. São os campos testes aqui, ou mesmo se eu venho na parte de relatórios, eu também tenho esses campos adicionais disponibilizados para uso, tá? Então aqui os ESUS e os campos adicionais que ficam disponibilizados aqui em tela também.
adicionar o dólar de sangue, a altura, confirmar a identidade, testes, né? Dá para gerar relatórios para isso também, tá? 17.6.3 permite a definição de layouts complexos de relatórios a serem gerados utilizando textos fixos, variáveis, grids, imagens, cabeçalhos, rodapés, paginação e demais componentes necessários para a emissão de qualquer documento. Acabamos de visualizar a parte da geração de documento ali anteriormente, onde nós podemos definir o desenho, trazer todas as informações de cabeçalho e rodapé e dados em geral ao critério de vocês. 17.6.4 permite que sejam exibidos ou ocultados no relatório os parâmetros utilizados na execução. Então, aqui no documento que eu estou apresentando em tela, se esse campo eu não quero que ele seja visualizado, clico nele e desabilito. Desabilito a visualização, ou desabilito o imprimível, por exemplo, né? Tiro ele fora, ele não vai mais ser apresentado na geração do arquivo. 17.6.5 permite a utilização de diversos tipos de gráficos nos relatórios, pizza, linha, barras, etc. A nossa solução, ela permite a utilização. Vou pegar um relatório que já contenha esses itens um instantinho. Relatório de ficha de atendimento, por exemplo. Eu tenho como criar agrupamentos e filtro por data, por exemplo. Data 1/1/2024 até hoje. Incluiu. E eu posso gerar em gráfico também. E esse gráfico ele pode ser tanto em pizza, linhas, barras ou colunas, e também evolutivo, né? Okay? Isso nesse relatório ou mesmo na modulação voltada a relatórios, né? Aí aqui, por exemplo, eu posso pegar um relatório de coordenação geral, onde ele traz também os relatórios em formato pizza, coluna, barra, evolutivo e assim por diante. Beleza? Possibilitar que os dados do gráfico sejam provenientes de instruções SQL. Na verdade, a nossa solução, tanto no relatório quanto na gestão 360, ela gera dados oriundos do banco de dados. Então, todo dado ele é orientado a SQL, querendo ou não. A única questão é, para a nossa gestão 360 que eu estou apresentando em tela, se você entrar no relatório, por exemplo, num gráfico de agendamentos, então agendamento de consulta. Legal. Esses gráficos aqui eles são interessantes, mas eles não me atendem. Eu quero algo a mais. Eu também tenho a opção para fazer uma pergunta e eu posso gerar dados conforme a definição que eu desejar. Unidade de saúde, e profissional, entre 1/1/2024 até hoje. Aplicou, faz a pergunta e ele gera o gráfico de volta. Ou gera o gráfico em colunas ou em valores também. Então tudo isso a ferramenta ela já introduz o SQL diretamente na função. Okay? 17.6.7 permite que o relatório criado seja disponibilizado para usuários no mesmo ambiente da aplicação dentro de determinado módulo do sistema. Permite permissionamento do acesso ao relatório da mesma forma que é feito para os demais menus e ações do sistema. Tanto as nossas ferramentas disponibilizadas aqui, quanto no IDS Builder que eu apresentei, elas contemplam os privilégios. Tá? Então aqui eu crio para grupo recepção, aqui no tipo eu tenho relatório, e eu posso dar ou não dar acesso aos relatórios. Aqui na parte do Builder, quando eu crio o relatório X, só vou fechar aqui sem alterar o desenho dele, fechar, eu também tenho como fazer a alteração dele e definir quem vai ter privilégio, qual perfil vai ter privilégio ou qual operador vai ter privilégio. 17.6.8 permite a geração de relatórios em diversos formatos, PDF, doc.x, ODT, XLS, XLSX, ODS, HTML, CSV, XML, TXT, etc. Aqui nós já visualizamos em outro momento, mas os relatórios eles permitem a geração
diretamente eu vou visualizar e eu tenho aqui os tipos que eu posso gerar, exportá-los, né? Tanto aqui quanto em relatórios também. Então eu posso entrar no relatório de imóveis e domicílios e eu tenho a exportação dos itens também. 17.6.9 permite a criação de layouts para geração de etiquetas. Então, pessoal, na verdade, a IDS ela disponibiliza as etiquetas em alguns módulos, sendo ele estoque ou laboratório, por exemplo. E aqui nós temos como fazer a configuração das etiquetas. Então, aqui, emissão de etiquetas, eu tenho como visualizá-las. Vou selecionar uma entrada aqui rapidinho. Só vou precisar trocar minha unidade específica, vou colocar na 22. Emissão de etiquetas. Só um instantinho, por gentileza, só para não ficar 3 horas gerando etiqueta aqui na tela. Vou pegar uma entrada com menos itens inclusos. Não é essa. 25. A entrada 2 de 2023 está top. Carregou. Eu tenho como selecionar o item e visualizar a etiqueta. No caso aqui, a minha base não está visualizando a etiqueta. Deixa eu só pegar na outra base aqui rapidinho. Estoque, emissão de etiquetas de código, carregar, selecionou, visualizou, ele vai trazer as etiquetas. Esses arquivos de etiqueta aqui, eles podem ser personalizados a critério de vocês do desenho, como eu mostrei lá no desenho do Builder, tá? Aí, a etiqueta aqui, ela pode ser personalizada conforme o Builder. A etiqueta no módulo laboratório, ela pode ser personalizada conforme o Builder, porém, ela também pode ser configurada via PPLA. Aí, quando a etiqueta via PPLA, a gente cria a sigla conforme a impressora Argops, Zebra ou outra impressora definida. Eles têm um layout de impressão e a gente faz a configuração. Vou voltar aqui no sistema rapidinho. 17.6.10 permite a utilização de código de barras para identificação do documento. Então aqui, um dos itens que nós temos no código de barras e que é muito bem utilizado atualmente é a parte referente a agendamento de consultas ou de exames, por exemplo, onde eu tenho como fazer a impressão desse documento, editando, fazendo a impressão aqui rapidinho, e ele traz o código de barras com o código embaixo também, caso seja a leitura manual, caso queira, né? Esse código de barras, dependendo do documento, ele pode ser alterado para QR Code também. Se eu não estou enganado, o 17.6.11 permite os formatos padrão 28, 39, 2/5 intercalado e QR Code. Aqui na nossa solução, nós temos a configuração do documento. Vou pegar aqui o agendamento de consultas. Vou só editar o desenho aqui rapidinho. Eu tenho como clicar no item e selecionar a funcionalidade dele, no caso aqui. O tipo, se ele é Code 128, se ele é outros, daí aqui Code 128 alto, B, C, A, Code 11, e também a parte de aqui. GS1 QR Code ou Data Matrix para QR Code também. Então é só fazer a seleção e ele vai trocando. Beleza? Permite replicar os modelos dos relatórios padronizados do sistema para alteração a fim de adequá-los a eventuais necessidades do município. Já demonstrou como acabei de alterar? demonstrar as alterações gerais, tá? E 17.6.13 permite selecionar o modelo de relatório padrão customizado no momento da execução. Então, no caso, nós temos aqui, eu só vou fechar aqui a edição desse documento. Nós temos os relatórios padrões listados aqui embaixo, ou os relatórios customizados definidos aqui em cima, certo? Com os modelos diferenciados, ou também os relatórios padronizados aqui também, junto aos módulos. Aí fica a critério do profissional qual deles escolher.
Se ele quiser um relatório diferente do uso, que contemple, por exemplo, o atendimento, eu preciso de usuários que pegaram determinado medicamento, que tiveram atendimento médico entre tal período e que tiveram visita de ACS no último ano. A gente tem como criar esse relatório via IDS Builder em SQL. Então nós criamos o relatório e podemos compartilhá-lo também. Cria o relatório a critério com a nomenclatura em SQL, daí aqui a gente faz chover do jeito que vocês quiserem. Literalmente é SQL puro, né? A gente faz a codificação do documento e libera para vocês conforme necessidade, tá? 17.7 sobre monitoramento. 17.7.1 permite que sejam registradas as informações da sessão, login e logout de usuários do sistema, contendo no mínimo usuário, IP, data e horário do login, data e horário do logout. Conforme eu apresentei em um outro momento, nós atendemos a esse item com a monitoração de operadores, onde nós temos o acesso com o login e logout dos mesmos. E ele já vai trazer também informação do data e horário e do IP que ele efetuou a utilização. 17.7.2 possui ferramenta de monitoramento das sessões do usuário, filtrando por situação ativa, encerrada e usuário. A gente já revisou aqui na parte das ativações do server. 17.7.3 permite, através de ferramenta de monitoramento de sessões, a ativação de sessão do usuário. A gente já revisou também. 17.7.4 possui ferramenta de monitoramento dos processos agendados. Então nós temos uma funcionalidade aqui junto à nossa solução para agendamento que permite a vinculação de processos automáticos via serviço. Aqui nós podemos definir serviços agendados, gerando automaticamente processos, por exemplo, agendamento via lista de espera. Então aqui eu tenho cirurgião dentista, 58 pessoas esperando para serem agendadas na lista de espera. Eu posso marcar, criar os trâmites para agendamento e executar essa ação a partir de um horário pré-agendado. E automaticamente ele já me traz os logs das realizações, onde eu posso baixar o log do serviço e visualizar. Claro, o log ele vem em WinRAR no caso, né? Ele vem com todas as informações do que foi feito. Toda a lista definindo o que foi feito, o que não foi feito, se alterou, não alterou, enfim, a critério de vocês, tá? 17.7.5, se não me engano agora, né? O monitoramento do processo agendado é o 4 que a gente acabou de ver. Permite a identificação dos processos que estão executando com horário inicial e horário final, caso concluídos. Se você quiser nessa tela, não quiser aguardar o horário pré-definido aqui, você pode clicar no play aqui na lateral e ele inicia o processo. Quando inicia o processo, ele dá na notificação aqui quando o processo foi executado e a data e o horário dele. Então, por exemplo, eu tenho vários procedimentos de catarata. Então, aqui eu troco de serviço consulta a procedimento, eu vejo todos os procedimentos que estão na lista de espera, eu clico no play para fazer esse processo automático e automaticamente o sistema inicia e depois me dá um aviso quando terminar a execução. Eu já acompanha todo o trâmite, né? 17.7.6 possui ferramenta de monitoramento de operações executáveis, que a gente já revisou anteriormente. 17.7.7 permite a identificação do usuário responsável, IP, identificação da operação e horário, que a gente também já revisou, aqui no caso com o IP, data e horário e o operador responsável. 17.7.8 disponibiliza conteúdo de ajuda no sistema. A ajuda está organizada em tópicos contendo o descritivo da funcionalidade. A nossa solução já traz as novidades de versão geral, trazendo tudo ordenado. E caso seja necessário, também tem o tópico de ajuda, que pode ser configurado para a abertura da Universidade IBS, que traz tudo coordenado via módulos ou via implementações e melhorias a critério de vocês. Aqui a gente também define qual sistema que cada operador, cada acesso vai ter. No meu caso, eu tenho acesso a tudo, né? 17.7.9. Ao acessar determinada funcionalidade do sistema, permite ao usuário acesso rápido e direto à ajuda da funcionalidade em questão, sem que seja necessário abrir o menu de ajuda e navegar manualmente até o tópico. Como nós comentamos, nós temos a opção de ajuda aqui no cantinho. Quando ela é configurada, ela faz a abertura do link de configuração da ajuda.
Aí esse link ele pode ser configurado a critério de vocês. No caso, tanto a ajuda definida para solicitar auxílio ao suporte, quanto a definição de auxílio para navegação via IDS, Universidade IDS, tá? No caso, os links referenciados, tá? 17.7.10 disponibilizar ajuda diretamente na tela, hint para funcionalidade mais complexa que podem causar dúvidas quanto ao seu funcionamento. Aqui então nós temos na funcionalidade, por exemplo, de setores, que é uma função da nossa solução que ela é bem complexa, ela exige um cuidado meio elaborado dos operadores quando o trabalho é realizado. Ao lado de cadastros complexos, a IDS atende ao item com essas informações, trazendo o que ele refere para cada um dos itens, os estágios, enfim, tudo isso que pode interferir lá na frente. Por exemplo, se você usa uma funcionalidade X, tu marcar esse item ela para de funcionar. Então ele dá todo esse trâmite e, claro, ele vai fazendo os bloqueios dos campos quando não há validação anterior. Então, se a saída de atendimento não, ele deixa tudo padrão. Se eu colocar atendimento consulta, ele libera. E assim por diante. Ele faz isso tanto no front-end quanto no back-end também. Conforme a gravação das informações, ele dá o aviso. Em português, falta CPF, falta cartão SUS, falta nível de risco no atendimento consulta, falta lançamento de pressão, peso, enfim, tudo conforme a configuração. Tá? E aqui a gente terminou. Requisitos funcionais, daí a gente segue para os itens lá de cima. Acho que dá para dar uma pauta, a gente conversa. Perfeito. Por um acaso tem algum lugar que tenha café aqui? Podemos dar uma pausa e a gente... Ai, Com licença. eu lembro que eu tinha colocado tudo que estava lá. Aí aquela comista, ó, as 10, Mas daí ele foi atendendo, né? Tipo, ainda bem que não pegou, pelo termo. Eu vou para a gravação.